Estimada comunidade, queridas irmãs e irmãos na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por sua graça e misericórdia, temos esta oportunidade de nos encontrarmos. Respeitamos todos os protocolos para que possamos, em segurança, estarmos presentes, pois nos lembramos de que, a partir da comunhão que Deus tem conosco, Ele cria a comunidade. E o Espírito Santo nos mantém unidos uns com os outros, tanto aqui quanto em todos os lugares. Por isso, mesmo transmitindo este culto, estamos em comunhão com os nossos irmãos e nossas irmãs. Somos acolhidos nesta manhã com uma palavra bíblica do profeta Isaías, capítulo 25, o versículo 9, que diz: naquele dia todos dirão, Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. O versículo expressa louvor pela ação histórica de Deus na vida do seu povo. É uma confissão de fé. Fala da esperança pela intervenção de Deus e pela transformação da realidade do povo sofrido. Como cristãos, sabemos que a promessa se cumpriu em Jesus. Por sua morte e ressurreição, a morte não tem mais a última palavra, e em Cristo nossas lágrimas são enxugadas. Podemos confessar com o profeta: Ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele e Ele nos salvou. Confessamos esta fé e nela podemos crer e esperar. Deus está conosco nas angústias dos nossos dias. Nele colocamos a nossa esperança, porque de Deus vem a nossa salvação. Assim, reunidos em comunhão com o Senhor, nós celebramos culto em nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu convido a comunidade para termos uma palavra de oração. Misericordioso e bondoso Senhor, graças te damos por este encontro contigo e com nossos irmãos e irmãs, mesmo que precisando respeitar o distanciamento e todos os protocolos de segurança, nos sentimos agradecidos por estarmos em tua casa. Assim te pedimos que, pelo poder do Espírito Santo, a comunhão contigo também possa alcançar todas as pessoas que depositam em ti a sua confiança. Clamamos, ó Senhor, pela intervenção do teu agir misericordioso, para que, ouvindo tua palavra, ela possa nos orientar em nossa vida e assim professarmos que a nossa esperança está unicamente em ti. Queiras acolher os pedidos de nossos corações, preservar a nossa comunhão de irmãos e irmãs pelo poder do Espírito Santo, para que, aonde quer que estejamos, possamos sentir a tua presença consoladora em nossas vidas. Isto oramos a ti, em nome de teu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Podemos sentar? Nós queremos ouvir, a canção Os Teus Servos Reunidos.
também é um tempo diferente, em que é preciso nos adaptarmos. Nesse sentido, a nossa celebração também sofre essas adaptações. Não podemos cantar como gostaríamos, pois desta maneira também pensamos no cuidado de uns para com os outros. Não sermos nós aqui na comunidade um local em que as pessoas possam ficar angustiadas, mas ao contrário, felizes pelo encontro. Assim, nós queremos ouvir o texto bíblico para o dia de hoje, conforme o profeta Isaías, capítulo 25, os versículos 1 a 9. Profeta Isaías, capítulo 25, os versículos 1 a 9. Eu leio o texto que diz: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te adorarei e louvarei o Teu nome, pois tens feito coisas maravilhosas, tens cumprido fielmente os planos seguros que há muito tempo decidiste fazer. Deixaste as cidades dos nossos inimigos em ruínas, as cidades cercadas de muralhas foram arrasadas. Destruíste os seus palácios, e nunca mais eles serão reconstruídos. Por isso, povos poderosos te louvarão, e tu serás temido nas cidades onde mora gente cruel. Pois tens sido o protetor dos pobres, o defensor dos necessitados, um abrigo na tempestade e uma sombra no calor. A fúria de homens violentos é como uma tempestade de inverno, como o calor do deserto. Mas tu tapas a boca dos estrangeiros, como uma nuvem diminui o calor num dia quente. Assim tu calaste os gritos de vitórias de homens violentos. No monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo. Nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos. E ali ele acabará com a nuvem de tristeza e de choro que cobre as nações. O Senhor Deus acabará para sempre com a morte. Ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou. Naquele dia todos dirão: Ele é o nosso Deus. Nós pusemos nele a nossa esperança e ele nos salvou. Ele é o Senhor e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Até aqui a palavra do Senhor. Queremos ouvir o canto Fonte da Celeste Vida. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor
e luz para os nossos caminhos. Queremos acolher o Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e eu peço à comunidade aqui reunida a colocar-se de pé. Santo Evangelho conforme Mateus, capítulo 22, os versículos 1 a 14. Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Inicio a leitura que diz: De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino do céu é como um rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado: Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos, e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar as cidades deles. Depois chamou os seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não a mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto bons como maus. E o salão de festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou que um homem não estava usando roupas de festa. E perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem usar roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora, na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Até aqui a palavra do Senhor. Misericordioso e bondoso Senhor, ilumina-nos pela ação do Espírito Santo, para que Tua palavra possa permanecer conosco. Amém. Podemos nos sentar. Estimada comunidade, queridos irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor Jesus Cristo, os tempos não permitem aglomerações, mas nós, com discernimento, procuramos colocar uma certa normalidade naquilo que a vida nos impõe. Assim, saímos de nossas casas para atender às nossas necessidades, ir ao trabalho, ir à farmácia, ao supermercado, para nos mantermos. Inclusive agora, a partir das autorizações do Distrito Federal, também podemos nos encontrar no templo, seguindo as restrições. Não podemos nos abraçar depois de um longo período de distanciamento. Queríamos estar juntos e celebrar e festejar,
mas a preocupação com o bem-estar está acima dos nossos interesses. Desta maneira, nós reconhecemos e valorizamos aquilo que Deus concede a nós, a vida. E a vida nossa é uma dádiva de Deus. E, inclusive, nós temos um atributo divino em nós: o nosso entendimento. Deus criou tudo o que existe, mas a nós nos fez a sua imagem e semelhança, deu-nos razão. É por este motivo que a palavra de Deus procura encontrar nas pessoas o local de entendimento. A palavra de Deus não é estranha às pessoas, não é incompreensível. Pelo contrário, a palavra chega até nós e nos permite então compreender o que Deus quer e o que Deus não quer, para o nosso bem viver. Assim, Jesus, nos seus ensinamentos, utilizou parábolas. Parábolas vêm ao encontro da realidade das pessoas, aquilo que é conhecido delas. E a partir daquilo que as pessoas vivenciam, Jesus ensina. O texto bíblico que nós acabamos de ouvir está inserido em um contexto aonde Jesus encontra-se em Jerusalém antes da paixão e de sua ressurreição. Jesus veio da região da Galileia e agora encontra-se na cidade de Jerusalém. Jesus agora se depara com fariseus, autoridades que o interpelam. As parábolas anteriores a este texto também possuem este mesmo critério. O mundo no qual nós vivemos causa angústias e sofrimentos. Ele faz o povo sofrer. Por isto, Deus envia a salvação. Mas as pessoas precisam arrepender-se. É necessário que as pessoas mudem a sua maneira de pensar para integrar o reino de Deus. Pois este mundo no qual nós vivemos, que causa aflições e angústias, não tem a última palavra. A fé do povo de Deus está na intervenção de Deus. Então, naquele dia, todos dirão: esse é o nosso Deus. Nele nós pusemos a nossa esperança, é dele que vem a nossa salvação. Assim, nós, como pessoas de fé, somos convidados e acolhidos por Jesus e integramos o seu povo, a sua grande família. Jesus conta esta parábola deste casamento. E a parábola reflete o presente de Deus, a graça de Deus concedida às pessoas. O grande rei faz uma festa. Os convidados não precisam participar para ajudar a pagar a festa. Ninguém doa uma novilha, um cabrito ou um saco de cevada para que a festa possa ser realizada. Não! É Deus quem realiza todos os preparativos. É Deus quem prepara tudo. Nisto se manifesta a graça de Deus. Deus realiza tudo. Deus prepara esse grande evento. E Ele, então, convida-nos. Mateus
ele tem uma intenção. Mateus escreve para uma comunidade que conhece o seu entorno. Naquele tempo havia um conflito. As pessoas recusam conscientemente Jesus e a oferta de salvação. Mateus então se dirige categoricamente no nosso texto àquelas pessoas que ao longo da história foram convidadas pelos profetas, pelos mensageiros de Deus, para arrepender-se de suas práticas e então integrar a grande festa. Deliberadamente eles negam o convite. E com isto nós também podemos afirmar: existe vida longe de Deus. Existe vida também sem Deus. Não se trata aqui de viver apenas com Deus, mas sim de aceitar o convite para estar com Deus e para participar desta nova realidade. O convite é negado. Há outros interesses. As pessoas procuram construir outros reinos do que participar do reino de Deus. Quais reinos são estes? O reino econômico. As pessoas conscientemente recusam a participar do reino de Deus, porque constroem um outro reino. E esse reino é econômico. A economia de mercado, o ganhar a vida, o pensar no lucro, quando no reino de Deus a economia é diferente. A economia do reino de Deus significa produzir, participar, contribuir com aquilo que nós podemos para permitir que as pessoas possam viver com dignidade. Isto significa se apropriar da criação de Deus, administrá-la com sabedoria, com razão e entendimento, para que as pessoas todas possam ter o que se sustentar. Este é um atributo divino. Deus criou a nós como a sua imagem e semelhança, assim como criou o mundo todo. E Deus espera que nós, como bons administradores da criação, possamos permitir que a criação se renove nos frutos do nosso trabalho, no suor do nosso rosto, no labor que realizamos, para que assim, desta maneira, as riquezas e os frutos produzidos possam alcançar a mesa de todas as pessoas. Recusam o convite aqueles que também procuram construir um reino diferente ao reino de Deus. E que reino é este? Um reino cultural, aonde os valores de determinado grupo se sobrepõem aos valores da diversidade, da unidade. Culturalmente, buscamos hegemonia. Nós somos mais e melhores do que os outros. Nosso grupo tem privilégios, deveres, obrigações, das quais os outros não podem participar. E assim nós nos distanciamos dos ensinos de Deus, que vê que a criação é bela, que a criação é heterogênica. E Deus nos convida ao quê? A experimentarmos comunhão no meio desta diversidade. Isso significa estarmos próximos uns dos outros, conhecermos quem é diferente, não julgá-lo pela sua condição social, ou pela cor da sua pele, ou por sua orientação, mas sim
estarmos próximos e reconhecermos na outra pessoa alguém amado e tão querido por Deus, porque este é convidado por Deus também a fazer parte do seu reino. Negam o convite categoricamente aqueles que não querem fazer parte do reino de Deus, mas constroem também um outro reino, inclusive religioso e teologicamente. Deus, através de Jesus Cristo e das Sagradas Escrituras, nos mostra quem Ele é. E Ele é um Deus em favor das pessoas, que se esvazia de si mesmo para estar ao lado e salvar o perdido e o condenado. Assim, há um compromisso das pessoas que são amadas por Deus em amar o próximo. Mas negam o convite de participar desse reino quem prefere construir um Deus à sua própria imagem e semelhança, baseado nas suas próprias incoerências e inconsistências. Assim, cria um Deus fantasioso, distante da realidade, como se fosse um Deus que manipulasse, estivesse distante. E a nossa carência é tão grande, e o nosso engano é tão cruel, que nós nos apegamos a esse espírito mágico, como se ele pudesse resolver os nossos dilemas pessoais. Para isto, basta apenas assumir alguns compromissos, recitar algumas frases feitas, citar versículos bíblicos, mas não entender o que eles querem dizer, barganhar com Deus. Não, eu te dou tanto dinheiro, espécie, e o Senhor me devolve aquilo que eu quero. Se o Senhor não faz aquilo que eu estou disposto a oferecer para você, não tem problema, eu vou em outro lugar. E assim eu vou peregrinando de lugares em lugares, até que eu me dê conta de que isso tudo é engano. O Deus que nos convida à grande festa é um Deus gracioso, que faz tudo por nós. Mas o que Ele espera de nós? Que nós nos arrependemos. Jesus diz que estes convidados conscientemente negaram a participação na festa, no reino de Deus. Então, o rei manda que saiam e vão a todos os lugares, às ruas, aos becos, às vielas, às encruzilhadas, e tragam todas as pessoas, más e boas, porque o reino de Deus não cria distinção. O reino de Deus é para todas as pessoas, porque Deus ama incondicionalmente todos nós. E Deus quer que nós participemos do seu reino, porque só nele experimentaremos então a vida verdadeira. Como eu disse antes, é possível viver longe de Deus e sem Deus. Mas a vida verdadeira, que produz paz, alegria, entendimento, amor, só com Deus. Todos são convidados e estão destinados a viver assim com o Senhor. Mas Jesus diz na parábola que quando o rei estava então no meio do seu salão de festa, ele encontrou um homem que não estava vestido com roupas de festa. Ao ser indignado porque ele não estava vivendo a realidade do reino e trajando a sua veste nupcial, ele nada disse. O que significa isto?
O que significa participar da festa do reino, aceitar o convite, mas não estar vestido adequadamente? Como ouvimos no texto bíblico, Jesus envia os seus discípulos a todos os lugares, as pessoas marginalizadas, as pessoas que se encontram nas ruas, nos becos, nas vielas, para participarem. Será então exigido roupa nova? Roupa cara? Não é este o entendimento do texto, mas sim as pessoas que se comportem adequadamente no reino, se comportem a partir do que o reino dá. Em outras palavras, não é possível aceitar o convite de que Deus me ama e perdoa o meu pecado, e eu aceito que Deus me perdoa, eu aceito que Deus me ama, mas não querer mudar a maneira como eu ajo, a maneira como eu penso, porque somos encontrados por Deus para nos retirar de uma vida sem sentido e nos fazer participantes da vida verdadeira. Mas esse processo exige renúncia. Renúncia à nossa maneira de pensar, que está equivocada, porque o mundo no qual nós vivemos gera o sofrimento, a dor. Se nós, por um lado, somos as pessoas que também experimentam as angústias da vida e os sofrimentos que a vida impõe, por outro lado, nós também somos participantes, porque reverberamos para dentro deste mundo as práticas que corrompem a justiça, as práticas que negam o direito às pessoas de serem tratadas e reconhecidas como iguais. E desta maneira, nós que aceitamos o convite e participamos da Igreja de Jesus Cristo, precisamos também renunciar, nos arrepender, para que desta forma o amor que Deus tem por nós também possa nos encontrar, e através deste amor que nos encontra, nós sermos pessoas que transmitem o amor de Deus às pessoas, através de tudo aquilo que nós realizamos. Nós, como pessoas amadas e queridas por Deus, fazemos parte deste mundo que nega Deus. Vivemos nesse mundo onde as pessoas não querem Deus, porque o que Deus traz é uma nova realidade. Então, desta maneira, meus queridos irmãos e irmãs, nós recebemos o convite para participar do reino de Deus por graça. Deus realiza tudo por amor a nós, e Ele faz isto por nós. Ele nos convida e nos integra, para que, como família do Senhor, possamos nós experimentar de Jesus o que Ele quer para a nossa vida e para o mundo. E o que Jesus quer é que nós amemos a justiça. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que lutam pela justiça, porque serão chamados filhos de Deus. Esta é a vontade de Deus no mundo. Deus quer a salvação do mundo, e nós alegremente participamos do presente de Deus para conosco. E claro, diante do reino de Deus ficam reveladas as nossas situações de pecado, de usura, de ganância. E diante deste Rei, nós também podemos pedir por perdão,
clamar para que Ele possa nos conceder a dignidade de sermos seus filhos e suas filhas. E como Jesus mostra, Deus é misericordioso, é bondoso. E através do reino de Deus, de participar do reino de Deus, tudo aquilo que nós recebemos de Deus, se nós confiadamente nos colocamos diante do Senhor, arrependidos daquilo que ainda procura nos enganar, nos destruir, nos separar, nos dividir e gerar conflitos, o amor de Deus nos une e nos aproxima. Porque a vontade de Deus é cumprida tão somente no amor a Deus e no amor ao próximo. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos dias excepcionais, dias aflitivos, dias muito difíceis. Mais de 150 mil brasileiros e brasileiras morreram por causa do Covid. A maioria destas pessoas são aquelas dos becos, das ruas e das vielas, porque elas não têm o privilégio de trabalhar em casa. Elas precisam sair à rua, se expor a todos os perigos para buscar o pão de cada dia. Deus as ama incondicionalmente, está com elas no sofrimento delas, assim como está conosco, e nos convida a participar do seu reino. Por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, não se iludam com falsos reinos que existem ao nosso redor. Eles só querem nos destruir e nos fazer perder a participação no reino de Deus, aonde nós nos encontramos e reconhecemos um no outro, o nosso irmão e a nossa irmã, que comunga comigo deste mundo com os seus sofrimentos, mas que carrega consigo a esperança de um novo mundo, de uma nova realidade. Na medida em que nos arrependemos e deixamos Deus orientar a nossa vida, então, desta forma, encontraremos sentido em tudo que realizamos, no nosso trabalho, mesmo de casa, naquilo que produzimos, porque nisto está o agir de Deus. Que tudo que realizamos seja conduzido por aquilo que Deus concede a nós, e que o amor seja reconhecido nas ações que realizamos neste mundo. Amém. Eu quero convidar a comunidade para que nós possamos confessar a fé que nos une com as palavras do credo apostólico. E a quem puder, a colocar-se de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? E nós queremos ouvir o canto, o hino Em Nada Ponho a Minha Fé.
a comunidade cristã responde de forma bem objetiva e prática ao que recebe de Deus através de nossa gratidão. E nós, como comunidade, queremos ser agradecidos a tudo que Deus concede à nossa vida, mesmo em meio às situações difíceis pelas quais passamos, o sofrimento que atinge as pessoas que nós conhecemos. Mesmo em meio a tudo isto, somos agradecidos a Deus, porque Ele é a fonte de nossa esperança. Dele tudo recebemos e para Ele nós retornamos com gestos de gratidão. E as ofertas que nós levantamos no culto de hoje, elas são destinadas pelo nosso sínodo para a formação de lideranças. Aqui eu vejo rostos de pessoas formadas por essa igreja, pessoas que experimentaram o ensino da palavra de Deus. E esse ensino não termina em nós, pelo contrário, ele sempre é continuado. Por isso nós também queremos ofertar para o trabalho que o nosso sínodo realiza com os nossos irmãos e irmãs nesse programa de formação. As ofertas nós poderemos colocá-las, na caixinha ao final do nosso culto. Assim, quando nos despedirmos, vocês podem colocar as suas ofertas na caixinha que está ali na saída. Precisamos nos adaptarmos. E desta maneira, o nosso culto também fica um pouco diferente. Mas na sua essência ele não perde nada, porque é Deus quem vem ao nosso encontro e está conosco. Por isso, como comunidade, neste momento, eu convido vocês a termos uma palavra de oração. Misericordioso e bondoso Senhor, através do Teu amor por nós, Tu vens ao nosso encontro para nos fazer experimentar a alegria do Teu reino, reino este de paz, de justiça e de amor, que assume suas responsabilidades nos nossos relacionamentos, o qual se evidencia em tudo aquilo que realizamos no nosso trabalho, juntamente com a nossa família, sendo bons pais, bons filhos, sendo bons cidadãos, que promovem o diálogo, que procuram sempre estar ao lado para orientar, para acolher e para assim crescermos como cidadãos, como irmãos e irmãs. Nisto estão presentes os sinais do Teu reino. Por isto nós clamamos a Ti, ó Senhor, que o poder do Espírito Santo haja através de nós, que o estudo da Tua palavra possa criar em nós um coração agradecido e o entendimento de que o que Tu queres é que nós amemos a justiça e pratiquemos a misericórdia. Somente desta forma conseguimos vencer tudo aquilo que quer produzir o engano, o sofrimento e a morte. Por isso nos confiamos inteiramente a Ti e pedimos que através de Tua igreja, Tua palavra seja verdadeiramente uma luz a irradiar a vida das pessoas, a chamando a assumirem suas responsabilidades pessoais, a discernirem sobre o que é bom e o que é o errado, e que desta maneira possamos nós construir um país, uma nação, aonde os valores humanos são respeitados, onde a criação é preservada em espírito de concórdia e de comunhão. Por isto, que as bases de nossa vida sejam os Teus ensinos, seja o entendimento de que como pessoas nós erramos, mas podemos reconhecer o nosso erro e mudarmos a maneira de viver, voltando-se a perdoar,
a orientar a partir da tua justiça. Por isso, ó bondoso Deus, te pedimos que as autoridades de nosso país pensem no bem-estar de todo o teu povo, que assim como nação possamos nós estar ao lado da lei, da ordem, para que desta maneira seja respeitado o direito de cada um à vida, à sua dignidade. Que nós lutemos contra tudo aquilo que produz a violência, a indiferença e a morte. Lembramos-nos especialmente das mais de 150 mil pessoas vítimas fatais do Covid, que elas possam ser sustentadas pela graciosidade do teu amor e pela tua misericórdia. Que tu coloques ao lado destas famílias pessoas amigas, leais, companheiros e companheiras, que entendem que no mundo em que vivemos há sofrimento e o Senhor não se esvai dele, pelo contrário, sofre junto com cada um. E a tua mensagem de esperança é de que tu venceste a morte e através de Jesus Cristo nos torna participantes do teu reino. Que assim sejamos nós, pessoas iluminadas por ti, a serem mensageiros da ressurreição de Jesus Cristo, que cria uma nova vida, baseado no amor para com o nosso próximo. Oramos, ó Senhor, por cada um de nós, que experimenta esta realidade de pandemia, no isolamento do seu lar, no convívio com sua família. E esses também podem ser locais de tensão, que geram crises, e por isso te pedimos que tua paz possa alcançar a todos, que através do teu amor tu orientes a vida de cada um, para que não fiquem apoiados em suas convicções, mas que desarmem-se o seu espírito e busquem a concórdia e a convivência harmoniosa a partir dos teus ensinamentos. Assim, ó Senhor, nós te pedimos, acolha todos os pedidos que nós carregamos no interior de nossos corações e os receba através de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe-nos todas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que sobre vós o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim vos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, do fundo do coração, um ótimo domingo e uma semana abençoada. Fiquem com Deus. Amém.
e sirvamos ao Senhor com alegria. O abraço nós o recebemos do nosso Deus. Amém.